Começando mais um Potter Entrevista. Estamos na primeira temporada e a primeira temporada o assunto é Haddad versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Haddad, uma das eleições mais disputadas da história do país. Bom, a gente entrevistou já o Felipe Moura Brasil, a gente entrevistou a economista Laura Carvalho, e agora a gente vai entrevistar uma dos maiores colunistas da história do Rio Grande do Sul. Esse colunista é o Davi Coimbra. Davi Coimbra vai entrar de Boston com a gente e vai falar por que chegamos em Bolsonaro e Haddad. O que está acontecendo exatamente neste país para a gente ter uma eleição tão acirrada, tão disputada como essa, onde polos estão disputando o poder na República Federativa do Brasil. Nem Pedro Álvares Cabral poderia entender que algo 518 anos depois dele chegar por aqui poderia acontecer. Detalhe importante, como é que funciona o podcast Potter Entrevista? As minhas perguntas são curtas e as respostas são longas. A gente pode contemplar ali e aí você vai definir se Davi Coimbra tá certo, se Davi Coimbra está errado, pode xingar ele em qualquer lugar, a gente vai espalhar, ele vai dar a opinião dele e aí você, por favor, tenha a sua. Davi Coimbra, diga-me por que estamos com um segundo turno no Brasil, há dias da eleição, essa gravação está sendo feita antes da eleição, no dia 28, com o PT e o Bolsonaro. Como que chegamos nisso? Fale-me. Nós chegamos nisso por causa do PT. Por que, Davi? Por que a culpa é do PT? É que assim, quando houve o impeachment da Dilma, o que havia era uma rejeição ao PT, era uma rejeição que já se verificava há algum tempo e que de certa forma, vamos dizer assim, era consequência, né, de diversas circunstâncias aí que a gente levaria uma hora pelo menos para analisar, né? Mas enfim, o fato é que havia essa rejeição ao PT. E o Bolsonaro, durante todo esse tempo, ficou se construindo como imagem de candidato, né? Como antipetista, como homem preocupado com a segurança pública e como antipetista. Eram essas duas principais pautas dele, né, nesse tempo todo. Se o PT, lá com o impeachment da Dilma, tivesse recuado, vamos dizer assim, né, tivesse feito aí uma meia-culpa, admitido seus erros, reconhecido coisas que haviam sido feitas e demonstradas na Lava Jato, seria outro PT, seria outra política brasileira. Mas o PT continuou com o discurso do golpe, aquela coisa toda, né? Aí houve o impeachment e se a gente for lembrar, durante aquele ano do impeachment, foi preciso uma grande mobilização da sociedade. Quer dizer, a sociedade se mobilizou contra o PT, contra o governo, contra a Dilma, né? Achando que aquilo ia acabar e não acabou, continuou porque é golpe. O PT se colocou como uma nêmesis do governo Temer, né? Como o Temer era golpista, o governo Temer era horrível, aquela coisa toda, e continuou, digamos assim, fazendo sua oposição, que sabe fazer muito bem, fazendo forte oposição ao governo Temer, né, e continuando com o discurso, e o Lula sempre aparecendo como candidato e aparecendo, discursando, aquela coisa toda. Aí vem a prisão do Lula, né, depois do julgamento, tudo aquilo que aconteceu, e aí o PT fica com um discurso sempre de Lula é inocente, não tem provas, não há provas, Lula livre, e aí o Lula é preso de Lula livre. Durante todo esse tempo, o que poderia haver, como é cobrado para o PT, e o PT mesmo reconhece que deveria ter sido feito, um reconhecimento dos erros e um recuo do PT em relação às coisas que estavam acontecendo na sociedade. Se isso tivesse acontecido, haveria espaço para outros candidatos. Mas não, o antipetismo foi crescendo devido exatamente a essa postura do PT. Davi, vamos lá, vamos imaginar que o PT não entra com o Haddad, né? E aí o segundo turno é formado por Bolsonaro e Ciro. Essa rejeição ao PT iria para o Ciro quase que integralmente? A questão é que não é que o PT não entra no segundo turno, a questão é que eu não estou nem analisando por que o PT está no segundo turno, mas sim por que o Bolsonaro está no segundo turno. O que aconteceu é que essa pressão do PT sobre a sociedade, sobre as coisas que estavam acontecendo, sobre as instituições até, desautorizando o judiciário, Ministério Público, imprensa, Polícia Federal, como se fosse um grande complô contra o PT, e isso desde o impeachment, depois a questão do Lula, julgamento do Lula, prisão do Lula, essa pressão toda e colocando o Lula como candidato, tudo isso aí que acontecendo foi aumentando o sentimento anti-PT.
aumentando o sentimento anti-PT, e ao mesmo tempo que o PT tem um nicho de votos, vamos dizer assim, no Nordeste, e na sua militância, que é grande, é forte, e ele se infiltrou em grande parte da sociedade brasileira durante todo esse tempo, são quase uma década e meia de poder, né? Então, durante todo esse tempo, tudo isso que o PT tem, que construiu e tal, ele tem uma massa de votos, né? Que permite que ele alcance um percentual de 29%, 28%, 30% e que vá para os segundos turnos, mas que não tem mais condição de ganhar porque perdeu a classe média. Então, o que aconteceu é que essa pressão sobre a sociedade fez com que o adversário, o candidato que era o anti-PT assumido, esse fosse encarado como uma solução para tipo assim, vamos nos livrar do PT. Como é que eu vou fazer para nos livrar do PT? Vai ser o Alckmin? Não, o Alckmin é quase PT. As pessoas identificam isso. Ele é parte daquele sistema. O Ciro é quase PT, tudo isso então o Bolsonaro foi crescendo nisso. No meio desse processo todo, eu cheguei a escrever uma coluna em que eu dizia o seguinte: olha, agora com a prisão do Lula, eu acho que era a prisão do Lula, eu dizia assim, se o Lula preso e acabar, digamos, essa pressão, o Bolsonaro acaba, porque ele não tem discurso mais. Ele não tem discurso. Só que não acabou a pressão. O PT continua pressionando, continua com o seu discurso de que não havia provas, que Lula livre, e de artistas fazendo show, e campanhas, fazendo com que o outro lado da sociedade, aquele lado que majoritariamente está apoiando a Lava Jato, que é a maioria da população, apoiando a Lava Jato, e que entende que tudo que foi revelado nos governos petistas foi errado, toda essa população aí, ela foi se acirrando com esse tempo. Se tornando cada vez mais antipetista. Enquanto que se o PT, lá no início, tivesse feito um processo de depuração mesmo, ele teria, seria outro partido hoje, a política brasileira hoje seria outra, né? Mas só que ele não teria como fazer esse processo, porque na cabeça de tudo está o Lula, né? E o Lula o PT não abandonaria, eu quero dizer assim, não deixaria o Lula pagar pelos seus erros, sem pelo menos um discurso assim de vítima e de perseguido pelo establishment. Bom, são milhões e milhões de pessoas que em eleições antigas, pelo menos a eleição mais antiga, mais próxima da gente, a antiga e mais próxima, que é a de 2014, votaram na Dilma Rousseff no segundo turno. E certamente algumas pessoas que votaram na Dilma Rousseff também votaram no Bolsonaro, que são candidatos absolutamente diferentes, né? E aí eu falo do Bolsonaro no primeiro turno, né? Porque a eleição do segundo turno não ocorreu quando você está escutando. Talvez você escute esse podcast depois da eleição, mas a gente está falando dele antes da eleição. Tu falou durante alguns minutos sobre complexidade do voto, de entender qual é o cenário e dar voltas em cima disso aí. A boa parte da população brasileira não pensa nisso, né? Na hora de votar. Pensa em outra coisa. Não tem complexidade, ela pensa na sua vida, ela pensa no que está acontecendo com a sua vida. A gente vê assim, a gente pega as últimas eleições, o Fernando Henrique se elegeu por causa do Plano Cruzado, do Plano Real, desculpa. O Plano Real, o que tinha solucionado, tinha resolvido a vida da população, quer dizer, tinha melhorado muito a vida da população. Então, ele se elegeu facilmente, 2 vezes, inclusive no primeiro turno, por causa do Plano Real, na primeira e na segunda eleição. Foi isso, foi essa a forma com que ele chegou ao poder. Não foi porque ele era todo mundo dizia assim, não, agora o pessoal está querendo colocar um professor universitário, um intelectual, que deu aula na Sorbonne. Não foi por isso. As pessoas estão se lixando se ele deu aula na Sorbonne ou não deu. Elas elegeram Fernando Henrique Cardoso por causa do Plano Real, que solucionou um drama terrível que o Brasil tinha, que era a inflação. Era muito ruim, a gente não podia andar com dinheiro no bolso, porque o dinheiro está desvalorizando quase que minuto a minuto no Brasil. E isso foi solucionado. Então a população, livre daquele peso terrível, votou no Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, o elegeu no primeiro turno 2 vezes por causa do Plano Real, né? Que foi um plano que deu ao Brasil as condições para que ele começasse a se tornar um país lógico, digamos, economicamente, né? E a gente viu que aí o Brasil começou a crescer e tal. Quando o Lula entra, a lógica da população é o seguinte: olha, nós estamos indo bem, esse cara, vamos botar um operário no poder, vamos botar esse cara que está tentando há tanto tempo. O Lula desde 89 ele tentava se eleger. Então, era a vez do Lula, se dizia isso. O Fernando Henrique dizia isso. Ele foi acusado inclusive de meio que trabalhar a favor do Lula.
naquela eleição de 2002. Então era a vez do Lula. O Lula fez um governo com todas as circunstâncias favoráveis economicamente do exterior e tal, do mundo inteiro, fez um governo, um bom governo. O primeiro governo dele foi um governo lógico, com uma economia, as coisas acontecendo, o lançamento do Bolsa Família, tudo isso foi acontecendo. Então, é por isso que ele foi reeleito. Já quando, na primeira eleição da Dilma, já havia uma certa resistência ao Lula, já havia uma certa resistência ao PT, mesmo que o Lula pessoalmente tivesse prestígio. O que acontecia era havia dúvidas. Tinha acontecido o mensalão, o Lula tinha levado aquela vaia lá no Maracanã na abertura do Pan-Americano em 2007, as coisas já não eram mais as mesmas. No entanto, a Dilma foi eleita como ela era o Bolsonaro da época. Ela era o seguinte, ela era a gerentona, sabe, a governanta alemã. Ela ia fazer o seguinte, ela ia tocar a economia bem, porque ela entendia de economia, ela era mãe do PAC, e ela era dura, ela não ia coadunar com corrupção, ela ia limpar o que havia de ruim no governo Lula. Tanto era assim que a Veja apoiava a Dilma. A Veja chegou a fazer matérias sobre o bom comportamento da Dilma, que estava tirando os corruptos que o Lula tinha deixado no poder. Era essa expectativa que havia a respeito da Dilma, né? E por isso que ela foi eleita. Agora, quando chega 2014, essa foi a eleição mais confusa que teve no Brasil nos últimos tempos, assim. Porque havia já uma rejeição fortíssima ao PT e à Dilma, havia ao mesmo tempo, digamos assim, uma mobilização, uma insatisfação muito, muito clara da sociedade por causa que tinha aparecido naquelas manifestações de 2013. No entanto, qual era a solução? O que tinha de opção? Os candidatos que se ofereciam como opção não eram antipetistas exatamente, porque era o PSDB era mais ou menos. O PSDB sempre foi, eu digo que é um partido de isopor, é um partido que não tem cara, é um partido que sempre fica assim, ponderando, veja como é e tal. Um partido paulista, sobretudo paulista ali com aqueles intelectuais paulistas. Então, até o Aécio talvez não passasse para o segundo turno, porque até o final ali era a Marina que poderia ir para o segundo turno e não o Aécio. E acabou indo o Aécio, perdeu por um pouquinho ali, mas se estabeleceu, digamos, uma dicotomia ali, tinha Dilma e Aécio e tal, mas não eram exatamente opostos, vamos dizer assim. E aí, agora, nessa eleição, sim, surgiu um candidato que se coloca como oposto completo e absoluto ao PT. Completo e absoluto, despertando na população, assim, tudo aquilo que ela está acumulando, por causa exatamente desses movimentos do PT, baseados em slogans, em movimentos, em campanhas publicitárias muito fortes, declarações de artistas, e a pressão contra todas as coisas que estão sendo feitas pela Lava Jato, sobretudo. Né? Então, isso irritando a população. E quanto mais irritou a população, mais antipetista a população se tornou. Mais antipetista a população. Foi o PT que construiu isso contra si mesmo, por incrível que pareça. Ao lutar pela sua sobrevivência, ao lutar pela sobrevivência do Lula, ele foi construindo isso. Enquanto que se ele tivesse recuado já lá no início, quando a Dilma sofreu impeachment, toda aquela coisa lá, e tentasse fazer uma nova composição, uma nova conformação das forças que o PT tem, inclusive, e que poderia apresentar, se tivesse feito isso, hoje a situação do Brasil hoje seria diferente. Não haveria um apelo a um candidato tão, digamos assim, extremo como é o Bolsonaro, completamente fora dos parâmetros normais da política brasileira. Vamos tentar imaginar agora dois mundos, tá? Primeiro mundo com Bolsonaro vencendo. Se fala muito, assim, né, de medos, né, de uma parte da população, de que algumas coisas podem acontecer no Brasil. Eu te pergunto, a primeira pergunta é a seguinte: existe uma possibilidade de uma... E aí eu trago aqui os medos para a pergunta que as pessoas fazem, principalmente a gente vê isso na timeline, né? Existe uma possibilidade do Brasil virar uma ditadura, o Brasil virar uma Filipinas, o Brasil virar, sei lá, algum outro país que eu tô falando do Bolsonaro, né? Que não respeita a sua Constituição, que não respeita leis, que não respeita minorias, imaginando isso para se Bolsonaro vencer. Nenhuma chance. O Brasil é um país mais complexo do que Filipinas, do que Venezuela,
todos esses países aí que a gente está analisando aí. O Brasil é mais complexo e a democracia brasileira está consolidada. A gente vê até nas pesquisas aí, pesquisas de opinião, sabe? A democracia brasileira está consolidada, as coisas já estão acontecendo naturalmente, institucionalmente no Brasil. A gente vê as coisas acontecendo, né? O judiciário brasileiro, um judiciário que tem um prestígio que não tinha antes. O próprio exército brasileiro, a gente não vê no exército brasileiro, nos grandes generais brasileiros, assim, a menor possibilidade, intenção de fazer alguma coisa parecida com um golpe militar, de jeito nenhum. Para haver um golpe no Brasil, teria que ter duas coisas, teria que ter o apoio do exército, teria que ter apoio da classe média. Tem que ter uma grande manifestação da classe média, como vem tendo ultimamente. Isso não vai acontecer. E isso só aconteceria no caso de autogolpe, né? Como se diz aí, né? O Bolsonaro se elege, aí dá um autogolpe para conseguir forças. Não vai acontecer. Primeiro que a gente não vê nem intenção no Bolsonaro disso. O cara já chegou ao poder, para que ele vai se arriscar? Para quê? Ele já chegou ao poder, ele já conquistou o que ele queria conquistar. E chegou ao poder por meios legítimos, não tem por que dar golpe, né? Então, ele não parece ter essa disposição. Tem declarações estapafúrdias aí, como a gente viu ali do filho dele, mas ele mesmo desautorizou, chegou a dizer que tinha que ir para o psiquiatra, o filho dele. E é verdade. O Collor chamaria de parlapatão, e é exatamente isso, um parlapatão infanto-juvenil, dizer uma bobagem que ele disse contra o STF. Né? Então, isso não vai acontecer, não tem nenhuma possibilidade de haver golpe, não tem nenhuma possibilidade de haver fechamento no Brasil, não existe clima para isso no Brasil, a democracia brasileira está consolidada. E as minorias, Davi? As minorias. E acho que as minorias reclamam muito de Bolsonaro pegando frases dele durante a vida dele, né? Que não queria ter um filho gay. Em uma entrevista pro CQC lá, até ele julga a edição, diz que foi retirado do contexto algumas frases dele, mas lá tem frase dele também dizendo alguma coisa contra negros, né? Também tem frase deles a índios, a discussão dele com a Maria do Rosário, ele usa termos chulos, né? E ali também ele se defende dizendo que a discussão pegou fogo mesmo e que ali naquele grito, naquele calor ali, muita coisa pode ser dita. O que pode esperar as minorias num governo Bolsonaro? Eu duvido que alguém vá achar que, porque entrou um presidente da República ali que é preconceituoso, as declarações dele são repulsivas. Essas declarações que ele fez durante todo esse tempo, mas eu até entendo, quer dizer, não entendo, né? Até explico, digamos assim, com uma ideia de cultivar um determinado eleitorado radical e conservador, vamos dizer assim, né? Então, a maior parte, né, dessas declarações dele são do passado, né? Não tão distante assim, mas um passado que talvez ele não imaginasse que pudesse estar na situação que ele está hoje. Não, ele se suavizou, né? Inclusive agora, quanto mais perto de vencer a eleição, ele está cada vez mais suave, mais ponderado, né? Depois da facada, inclusive, ele está mais ponderado. Então a gente está vendo um outro Bolsonaro, né? Já começa por aí. Agora, em segundo lugar, não é porque um presidente pensa isso, pensa aquilo, que o comportamento do brasileiro vai mudar. O Brasil, questões de violência, por exemplo, o Brasil é um país violento. Tem violência contra as crianças, contra velhos, contra mulheres, contra homens, contra negros, contra brancos, contra tudo no Brasil. O Brasil é um país violento. Tu escolhe o tipo de violência que tu quer para analisar no Brasil e para separar e tirar uma fatia e dizer que o Brasil é muito violento contra determinada classe. Então, isso não vai fazer diferença, porque entrou um presidente que pensa isso, ou pensa aquilo, ou é preconceituoso ou não é. Não vai fazer diferença. Tá, eu tenho certeza disso. Institucionalmente tampouco vai fazer diferença, porque o que poderia fazer um presidente da República contra mulheres e negros e gays? Sabe, muito pouco. É a história dos fãs, Davi. Eu sou um grande fã da banda Los Hermanos, né? E a banda Los Hermanos, os fãs, eles são meio chatos, porque eles são fanáticos, assim. O problema pode ser o fã nesse caso? Pois é, mas eu sempre digo o seguinte, o cara que é o violento, que é o idiota, ele não precisa de motivo para isso, ele vai arranjar o motivo. Pode ser o Bolsonaro, pode ser o time de futebol dele, pode ser a religião dele, pode ser ele vai continuar fazendo essas coisas porque ele é assim, ele pensa assim, não é a eleição de um presidente ou outro que vai fazer com que ele se comporte de uma maneira diferente. E eu tenho, assim, pelo que eu tô vendo agora, claro que a gente não sabe como ele vai se comportar depois de empossado, mas pelo que a gente está vendo, pelo contrário,
contrário, é um comportamento de recuar, né? De dizer assim, não, peraí, eu estou agora assumindo uma posição pela qual eu estou lutando há muito tempo e que eu vou ter que moderar minha fala, vou ter que moderar minhas posições. A gente está percebendo isso. Essa moderação ela acontece com todas as classes, menos com a petista, né? Em discurso recente na Avenida Paulista, ele falou que ia eliminar, né? Tem um contexto dizendo que ia levar pra prisão, que o Haddad vai ir pra prisão quando ele for visitar o Lula, vai ser pra ficar dentro de uma que o Lindenberg também vai, que o Haddad vai pra uma prisão também. Quando o assunto é antipetismo, a língua continua solta. Porque foi aí que ele cresceu. Ele tem que se manifestar assim. Ele está na eleição, né? Sim, sim. Ele está disputando. E qual é o grande trunfo dele? Qual é o grande trunfo dele nessa eleição? É dizer o seguinte, chega de PT. É isso que ele tá gritando, chega de PT. E os eleitores dele dizem exatamente isso. Tem gente que não gosta do Bolsonaro, desses eleitores dele. Muitos dos eleitores dele não gostam dele e vão votar nele para que o PT seja varrido da política, como ele diz. Não vai ser varrido, evidentemente, vai existir um PT menor, mais fraco e tal, vai estar lá. Mas ser expulso, digamos assim, do poder, né? E isso vai acontecer. Agora, esse é o grande discurso dele. Então ele tem que se mostrar antipetista, forte, ele não pode chegar e dizer assim, não, eu vou chamar o PT para negociar depois que eu for eleito. Se disser isso, ele perde voto. Ele perde voto, porque o eleitor dele é ferozmente antipetista. O que o eleitor dele quer é tirar o PT. Davi, então vamos imaginar agora o mundo com a Haddad ganhando no domingo. Tem uma virada, pelo menos na virada que eu digo, apoiada em cima, obviamente, de pesquisas eleitorais, né? Que quase todas elas estão mostrando um quadro de 60-40 para o Bolsonaro. O que aconteceria? O Brasil vira uma Venezuela? Não vira uma Venezuela. Como eu digo, o Brasil não tem, é mais complexo. O PT tampouco. Se o PT quisesse tentar fazer uma ditadura socialista no país, ele já faria com o Lula, né? Vai ser com o Haddad, que é uma sombra do Lula, né? Como eu digo, é uma estafeta do Lula quase. Não vai ser o Haddad que vai fazer o Brasil se transformar numa ditadura, pelo amor de Deus. O que vai acontecer, o que aconteceria se o PT ganhasse essa eleição, aí sim seria uma situação bem delicada para o Brasil, porque toda essa classe média antipetista, ferozmente antipetista, radicalmente antipetista e amargamente antipetista, isso que é importante, ela não ia ficar satisfeita. Imagina só o PT vencendo de novo a eleição e todas essas pessoas que a gente viu na rua nos últimos dias aí, no final de semana e tal, frustradas. Ia ser uma revolta terrível, ia voltar aquele clima do governo, do final do governo Dilma, né? E o Haddad, presidente, enfrentaria uma oposição terrivelmente pesada, né? Desgastante e que exigiria muita habilidade, muita composição, muita boa vontade para que as coisas dessem certo. Seria um clima de muita amargura no Brasil. Não sei se o Brasil suportaria, sabe, um governo de 4 anos do PT de novo, assim, sem que alguma coisa acontecesse, assim, sem outro impeachment ou coisa parecida. Davi Coimbra, volte sempre. Abração. Até mais. Até. Lembrando, obrigado Davi Coimbra, que não temos edições, nada é cortado das entrevistas aqui, tudo que as pessoas falaram está dentro da entrevista, absolutamente qualquer sílaba, certo? Na montagem e nas gravações, Rudney Halgos e Carlos Couto. A gente volta com o Potter Entrevista ainda antes da votação no dia 28 de outubro. Se você está escutando esse podcast depois lá, saiba que a gente gravou todos eles antes do dia 28 de outubro de 2018.